Lucas, seja bem-vindo. É um prazer ter você aqui com a gente. Eu não vou falar muito porque eu tô bem doente, mas basicamente nós compomos a LADIGE, que é a Liga Acadêmica de Direito Digital da Universidade Federal de Alagoas, uma das primeiras nessa temática e principalmente uma das primeiras no Nordeste. Começamos esse ano e estamos fazendo encontros virtuais, presenciais, trazendo essas temáticas. E você foi um dos nomes pensados com muito carinho para trazer, né, um pouco mais, para a gente aprender um pouco mais sobre IA, que é um tema que está muito presente e que quanto mais a gente fala, mais aparece coisas para se falar, né? Então, basicamente é isso. Não sei se alguém vai querer complementar, mas fique à vontade para começar. Beleza, então muito obrigado pelo convite. Fico muito feliz de ser reconhecido dessa maneira, né? O trabalho que eu venho fazendo no canal Tecnologia e Classe, uma das coisas mais surpreendentes que eu tenho falado sempre desse trabalho é que o público que eu tenho conseguido alcançar são as pessoas que não são necessariamente da área da tecnologia, mas que começaram a se interessar por questões da área de tecnologia porque eu consegui fazer essa ponte com as outras. Então isso é uma coisa que me deixa bastante feliz. E, enfim, eu vou me apresentar rapidamente aqui. Eu imagino que algumas pessoas talvez não me conheçam, mas meu nome é Lucas Fialho Zavak. Eu sou. Hoje eu trabalho, né, como CLT, como líder técnico na MConf Tecnologia. A gente tem um produto que é uma videoconferência online, um ambiente parecido com esse aqui do Meet, que a gente está, do Google Meet, né? Mas ele é mais focado em educação e ele é baseado no projeto de software livre e um projeto brasileiro. Eu sou militante do Coletivo Soberana, que eu estou usando o nosso uniforme aqui hoje. E o Coletivo Soberana, ele tem organizado trabalhadores usando a internet, tá? Então a gente faz tanto criação de conteúdo, mas a gente também tem organizado frente de trabalhadores que estão falando sobre os seus direitos, estão tentando trabalhar junto em prol de criar mais consciência em suas áreas, e daí a gente tem alguns projetos, como por exemplo o Sameca, que é a organização dos psicólogos, para oferecer tratamento a preço que as pessoas podem pagar e fornecer também um pagamento melhor para os psicólogos que trabalham. A gente tem o CESPEN, que está organizando professores para criar cursos populares, para também criar diversas atividades combativas dentro da categoria dos professores. E nós também temos o Júri, que é os Juristas Revolucionários, que a gente tem organizado também advogados e juristas para tentar ser mais levar essas pautas aqui que a gente tem, que a gente está sempre falando da classe trabalhadora também para dentro desses círculos, tá? Então depois vocês procurem lá soberana.tv, tem vários links, vocês podem dar uma olhada, né? E também, né, eu sou o host do canal Tecnologia e Classe, que nem eu tinha falado, e repetindo de novo, a ideia é falar sobre tecnologia linkada, né, com a questão da política, mais uma política da classe trabalhadora, e isso é bastante diferente, eu acho, do que várias discussões de tecnologia que a gente tem, e que nem eu disse, é legal que isso tenha aberto portas para estar falando em lugares como eu tô aqui, que eu fico muito feliz, e eu vou tentar falar de uma perspectiva diferente que possa abrir uma discussão boa entre todo mundo. E até já vou aproveitar para falar isso. Se vocês quiserem botar perguntas e tal, eu fechei o chat aqui. Mas vocês podem me interromper e fazer perguntas. Eu não sei quanto tempo vai dar essa apresentação, mas eu planejei para ser. Pode ser de 30 minutos até uma hora, e eu deixei, assim, várias coisas pra gente conversar, perguntar no meio. Essa é a ideia mesmo, tá? Só daí me interrompam porque eu não tô olhando o chat. Beleza? Eu também ia botar, eu sou formado em ciência da computação, então a minha área é bastante diferente. E agora vamos falar do tópico que a gente trouxe para falar aqui hoje. Quando me perguntaram sobre o que falar, eu fiquei pensando, eu queria fazer uma coisa diferente das outras que eu já tinha feito, mas tinha que ser uma coisa, né, que eu pudesse fazer uma pesquisa e que eu pudesse trazer algo interessante, assim, dentro dos meus conhecimentos. E daí eu pensei em falar sobre, de uma maneira que eu espero que vai ser didática, sobre como foram criados os modelos de IA generativa que a gente está ouvindo falar sobre o tempo inteiro, tá? E daí, que nem eu disse, eu vou tentar passar um pouco rápido, vai ter coisas um pouco mais técnicas que eu só vou dizer, ó, essas coisas são mais técnicas, existem, tem um monte de matemática, são coisas que nem eu entendo direito, assim, eu estudei em algum momento, eu preciso parar e ler ali, não, o intuito não é que vocês entendam tudo, mas que vocês vejam, consigam entender um caminho mais ou menos sobre como chegou, e daí quando chegar mais perto do momento que a gente está aqui, dos modelos que a gente tem hoje,
a discussão fica mais interessante porque abre um monte de coisa, abre coisa sobre legislação, sobre como isso está sendo usado, e daí, mais pro final, eu vou largar umas perguntas pra gente debater um pouco mais sobre isso, beleza? Então, vamos começar. Eu vou chamar isso aqui, né, de um brevíssimo panorama da pesquisa em inteligência artificial. E tem uma diferença que eu espero que vai ficar mais ou menos clara quando a gente chegar no final entre o campo inteiro da inteligência artificial e o que a gente tem chamado de inteligência artificial hoje. O que a gente tem chamado é uma parte bem específica, embora seja a parte que está muito promissora hoje, né? Mas então, eu vou começar perguntando, tentando explicar para vocês mais ou menos o que é um computador. E a última vez que eu fiz esse pedacinho dessa palestra, eu estava no meu curso de ciência da computação. E eu assumi que todo mundo sabia o que era um computador. Vocês sabem me dizer o que é um computador? Algum chute? Não deveriam ter respostas erradas, né? Mas talvez a gente possa fazer uma participação aqui. Vocês querem tentar dizer assim, o que é um computador? Colocar no chat aí. Posso consultar a IA. Ia ser interessante ver o que ela acha, mas também parte da ideia seria ver o que vocês pensam. Mas não precisa, tá, pessoal? Assim, eu geralmente explico, né, já tá no meu slide. Uma máquina programada para gerir um sistema, legal. Legal. Eu acho que tem vários aspectos do que eu vou falar aí. A maneira como eu gosto de pensar é que um computador, ele é só uma calculadora, tá? Porque o computador nada mais é do que uma máquina que faz cálculos matemáticos. Por que ele é tão mais interessante do que uma calculadora? Porque ele consegue fazer muitos cálculos matemáticos por segundo e porque por meio de entradas e saídas, e daí a gente pode imaginar que as entradas são maneiras da gente colocar dados dentro do computador, e daí tem algumas. Tem o nosso teclado, eu ia levantar aqui, o nosso teclado, eu digito aqui, vai entrar dados no formato de você apertou essa tecla. O nosso microfone, que entram ondas sonoras transformadas em números digitais. A nossa câmera, que entram, né, pontos de luz transformados em sinais digitais. No final vira uma matriz de número. E as saídas, que é, né, a gente arquivos de texto, mas também um vídeo que a gente pode mandar pela internet. Então, o legal o monitor também, né, que são sinais de luz, a gente transforma valores que são números que representam as cores em sinais de luz que são desenhados nessa ecrã, né, nessa tela que está na nossa frente, que na realidade nada mais é do que milhares de pontinhos de luz que estão ali também juntos, organizados. Então, usando isso junto e usando a rapidez que isso faz e a questão de programar, né? Porque eu gosto do exemplo da calculadora, porque também tem quem fez algum curso de engenharia ou alguma coisa em algum momento, tem as calculadoras programáveis também. Então a gente pode dar uma sequência de passos e ele vai executar essa sequência de passos do início ao fim, junto com as entradas e saídas. A gente vai ter essa coisa interessante que a gente chama de computação, tá? E eu até esqueci de acabar essa parte aqui da apresentação. O que é computável, tá? E daí eu já vou botar aqui. Muita gente tentou responder e é difícil. Para ser bem para ser bem didático, a gente pode dizer é difícil. Então esse é um grande problema da computação. O que quer dizer isso? Quais problemas nós podemos resolver por meio dessa calculadora? Por meio de cálculos matemáticos estruturados sequencialmente e que tem que ter um fim, ok, né? O que a gente chama de algoritmo, que é essa sequência de passos que roda no computador, para ser um algoritmo, a gente tem que ter certeza que ela vai acabar e que ela não vai ficar fazendo uma coisa para sempre e nunca nos dar um resultado. Tem todos esses problemas. Um dos grandes, né, famosos dessa área, tem até o filme e tal, é o Alan Turing. E ele inventou uma maneira de explicar o que é computável, inventou várias coisas nessa área. A história dele é muito interessante, né? Uma história triste, também acabou sendo perseguido no Reino Unido. Teve um trabalho importante na área da criptografia, teve um trabalho importante na área da inteligência artificial, mas eu não vou entrar aqui no que é computável. É só dizer que, assim, vamos assumir, né, que todos os problemas que são interessantes, que a gente quer usar, eles são computáveis, a gente consegue resolver ele no computador, mas ponham na cabeça de vocês aí que talvez vá ter uma coisa que o computador não possa resolver, só que a gente que pesquisa e estuda na área não ajuda muito, porque a gente fica, sei lá, é meio difícil, assim, ler esse livro enorme. Beleza? Mas então, assim, vamos para a parte 2, que é a mais interessante. O que é inteligência artificial?
E daí a gente esbarra numa coisa muito difícil desde o início, que é que para a gente chamar o que é inteligência artificial, que enfim, esse termo, ele também foi artificialmente criado, e eu vou falar da época que ele foi criado. Que quer dizer uma coisa ser inteligente antes da gente perguntar se ela foi criada, né, artificialmente, se ela não existe naturalmente? E é muito difícil a definição desse termo, é uma definição que vai vir de outras áreas, vai ter a filosofia tentando definir, vai ter a psicologia e tal. Mas geralmente, né, para a área da computação, quando a gente está falando disso, a gente pode usar duas maneiras de tentar definir isso. A gente pode usar a primeira maneira, em que a gente usa os humanos como um parâmetro do que seria inteligência. Então a gente só diz assim, a gente assume que humanos possuem essa característica inteligência. Então algo que exibe um comportamento humano, que parece um humano, seria inteligente, tá? Então a gente meio que não precisa definir inteligência dessa maneira, a gente só diz humanos têm inteligência, se isso aqui parece um humano, está agindo como um humano, esse comportamento é inteligente, isso aqui exibe inteligência. E a maior maneira de entender isso é o próprio teste de Turing, que eu acabei de citar ele. A ideia do Turing para tentar falar disso, definir o que seria uma inteligência, era que se a gente fizesse um teste onde eu tô me comunicando com alguém por detrás de uma cortina, né, e daí ele diz assim, a gente vai ter as respostas por um pedaço de papel, a gente digita uma coisa, vem impresso e eu vou ter a resposta. Então vocês podem imaginar, você tá na frente de um chat falando com alguém por texto, né. Se um cenário desses acontecer e eu não sei se eu tô falando com uma inteligência artificial, né, um computador fingindo que é um humano, ou um humano de verdade, eu conversar um pouco e disser assim, eu acho que é uma inteligência, daí não, era um humano, né, eu acho que era um humano, não, era uma inteligência artificial. Se isso acontecer e a gente faz um teste estatístico ali e tal, a gente pode dizer que aquela inteligência artificial que estava conversando contigo é inteligente, tá? Qual é o problema desse teste hoje? O teste de Turing já foi pro brejo, né, desde, sei lá, 2021, 2022. Esses modelos de linguagem, eles estão totalmente passando por inteligentes agora. Talvez não seja problema, mas enfim, essa é uma maneira meio limitada de entender, foi a maneira que o pessoal estava tentando entender ali. Tem uma segunda maneira que eu botei aqui como ser racional, tá? Então a gente vai usar a racionalidade para tentar dizer assim, ok, se existem uma maneira lógica de entender essa situação, se existe algumas ações, algumas premissas e um estado inicial que a gente considera que é pior e a gente pode chegar num estado melhor se a gente tomar algumas ações e isso pudesse ser explicado logicamente, a gente diz isso aqui é uma maneira racional, portanto inteligente de agir, que geralmente vocês vão ouvir como o modelo simbólico da inteligência. Então é isso, a gente assume que um ser racional, ele com um conjunto de informações vai ter um determinado comportamento que a gente diz que seria correto, que seria racional naquela situação, e nesse caso ser inteligente é ser racional, ok? As duas maneiras têm a dificuldade, mas importante a gente falar dessas duas, porque quando a gente está tentando fazer sistemas que vão estar exibindo inteligência, entre aspas, a gente vai escolher entre um desses métodos. Tem milhões de maneiras de ver, mas eu estou falando para vocês o que o pessoal geralmente do campo da computação vai estar pensando. E o campo da inteligência artificial, ele começa a se desenvolver lá pela década de 50, ele vem num campo, né, da matemática, o próprio campo da computação era muito matemático, porque era difícil ter acesso a essas máquinas que faziam computação. A Segunda Guerra Mundial foi muito importante nisso, porque a necessidade de decodificar mensagens criptografadas que estavam sendo usadas pelos inimigos, principalmente o que vocês viram do Alan Turing, que tem o filme lá, eles tinham aquele Bletchley Park lá no Reino Unido, em que eles trouxeram vários cientistas, vários matemáticos para tentar fazer a decodificação dessas mensagens. Foi ali que começou a surgir vários desses conceitos que a gente usa hoje na computação, porque foi um monte de grana, um monte de gente pensando nessas questões e podia ser a diferença entre, enfim, a gente vai perder ou não a guerra, né? E em 1950... eu vi que teve uma mão levantada, vocês querem falar alguma coisa? Apenas para ver se eu entendi bem sobre o teste de Turing. Então, por esse teste, pelo que eu entendi, ele admitia como inteligência artificial, inteligência, aquilo que conosco tem alguma semelhança, porque assumimos que somos inteligentes, algumas inteligências menos, como posso ser mais claro, menos complexas, por exemplo. Digamos, uma mensagem de WhatsApp autônoma, não seria considerado uma inteligência, é isso? Sim, esse é o problema desse teste. Na realidade, eu falei que assim, em 2025,
um chatbot realmente engana uma pessoa. Às vezes a gente tá falando com o serviço, a mensagem de WhatsApp é um chatbot, e tu, peraí, tem algo estranho, né? Mas tu tá há 5 minutos conversando. Mas já na década de 70, 90, tinha chats bem mais simples, que não exibiam nenhum tipo de comportamento, era só uma gambiarra, que conseguiam passar, tá? Então esse teste ele é falho, ele é mais experimento mental, tá? Essa é a real mesmo, numa época em que a gente estava muito incipiente nessa área, sabe? Mas isso tem razão. O teste de Turing, às vezes o teste de Turing é passado por um bot que é muito mal educado, por exemplo. Ele sempre te xinga e te frustra, e daí tu pensa assim, isso aqui tem que ser uma pessoa, entendeu? Então, enfim, tem as gambiarras, mas é só uma maneira de ver. O importante é essa questão de a gente vai modelar algo que a gente entende como sendo lógico, ou a gente vai modelar algo que quando a gente olha, a gente diz isso aqui parece um comportamento humano. Esse é meio que o cerne da coisa. Mas faz sentido? Então, que nem eu disse, em 1950 teve um evento importantíssimo no Dartmouth Conference, que literalmente se falou nesse termo. Isso aqui é inteligência artificial agora. E daí, meio que, a partir dessa época, começou a existir um campo de pesquisa separado que se chamava inteligência artificial. E no início, o modelo simbólico era um modelo que era mais promissor. Então, a ideia toda era essa, assim, eu vou construir uma automação, né, um robozinho que vai fazer alguma coisa na minha fábrica. Então, eu preciso assumir que ele entende o espaço onde ele está, talvez um mapa da fábrica, eu preciso assumir que ele entende qual é a tarefa, que ele entende que se ele está nesse estado específico, nesse lugar, e a tarefa é isso aqui, ele precisa fazer esse movimento, não sei o que, e daí ele vai avaliar, ok, fiz a coisa certa, não fiz, vou repetir. Essa era a ideia que a gente estava pensando nesses sistemas. A gente estava pensando em sistemas especialistas que eles falaram em campos como, por exemplo, lei, medicina, enfim, qualquer tipo de campo do conhecimento, onde a gente ia ter bancos de dados de premissas, né? Como, por exemplo, assim, isso aqui é o que a gente sabe, e a gente ia ter construções lógicas. Se eu sei isso e aconteceu essa outra coisa, logo eu posso deduzir essa outra. Era basicamente essa ideia que o campo tava até meados ali da década de 80, 90, embora tenha tido evolução em várias outras áreas e tal, o que parecia promissor era isso, era esse modelo de assim, ok, nós vamos explicar para o computador o que é ser inteligente, quais são as ações, vamos dar informações especialistas sobre alguns campos e ele vai conseguir tomar decisões. Então, um exemplo seria, dados um paciente, os sintomas, o histórico médico, a gente ia poder dizer, ok, logicamente deve ter essa doença, tentando bater as características de uma doença com a situação que estava acontecendo ali. Qual foi o problema, né, que empacou a área nesse sentido? A gente chama a explosão combinatória, ou seja, muitas possibilidades matematicamente de fazer isso. Não tinha dados o suficiente para colocar esses sistemas, então o pessoal foi numa loucura de tentar achar dados em manuais, em estudos e todo tipo de coisa, mas nessa época o material ele não era digitalizado, era material impresso e tal, então isso aqui acabou empacando um pouco a área e também a questão das contradições, porque a gente está falando com o pessoal que atua com a lei, né? Tem aquela questão assim, tem o que a lei está escrita, e daí dependendo vai ter a interpretação, vai ter a jurisprudência, todas essas coisas. Eu não sou da área, então eu posso estar falando bobagem, mas a ideia toda é que às vezes tu vai ter uma frase muito simples, como... É isso mesmo. Vai ter uma frase muito simples, como, por exemplo, esse exemplo é ótimo. Imposto é roubo, ok? É uma frase extremamente simples. Ela é uma frase que, logicamente, a gente pode fazer, né, a dedução dela, mas para explicar isso, nós vamos ter que explicar a história, talvez, da sociedade humana até chegar aqui. Vai ter um argumento que diz que sim, vai ter um argumento que diz que não, e é uma discussão enorme. Então, um computador não tinha como fazer qualquer tipo de dedução que fosse inteligente nessa área, assim, não nada muito complexo. Então, que nem eu disse, a área da inteligência artificial ela ficou meio empacada, tá? Eu lembro que quando eu fiz a faculdade, foi em 2008, 2012 eu me formei, eu entrei em 2008. E eu tive aula de inteligência artificial e a gente tava meio assim, essa área aqui é interessante, dá pra fazer umas coisas, mas é isso, assim, a gente não tá perto de criar uma inteligência porque a gente tava um pouco preso nisso aqui, tá? Pode falar. Sobre essa questão humana, porque direito é uma questão mais humana. Às vezes faz sentido, às vezes não, depende. Mas já se fala sobre a possibilidade de
Bem, alguns teóricos falam sobre a possibilidade de sermos substituídos, sendo que temos esse fator humano que nos distingue tanto. A sua área, que é uma área mais ligada para a lógica, 2 mais 2 sempre será 4. Depende. Eu já vou falar por que isso, mas pode continuar. Pronto. Você que é dessa área mais lógica, você vê alguma possibilidade da IA realmente conseguir tomar o lugar, digamos assim, que a princípio é basicamente feito por humanos? Sim, até eu vou dizer, eu vou ter uma partezinha especificamente pra gente falar sobre isso, mas assim, pra já adiantar, eu acho que a minha área também está sob bastante perigo de ser substituída por esses novos sistemas, que é a parte que a gente vai entrar aqui agora, porque ela é uma área muito humana também, isso é bem engraçado, tá? Porque, como eu disse, eu trabalho como desenvolvedor de software. E o desenvolvimento de software, ele não é apenas lógica. Na realidade, ele é conversar com as pessoas, captar os requisitos do sistema e conseguir construir aquilo de uma maneira que agrade as pessoas, né? E isso, a parte matemática é que vai ter uns cálculos no meio do que eu tô construindo lá, sabe? Mas a conversa, a gerência do projeto e a construção desses artefatos de código, né? Porque é texto, a gente escreve texto o dia inteiro usando algumas ferramentas. Isso tudo eu vejo como sendo automatizável, já está acontecendo, e como sendo substituível, mas essa discussão um pouquinho maior eu vou entrar depois lá. Eu vi que o pessoal tá fazendo uns comentários ali no chat. Se tiver alguma coisa muito importante do chat, vocês passem pra mim, porque eu não tô com ele todo aberto aqui. Mas eu vou continuar aqui, a gente vai ter uma discussão boa sobre isso, e vai ser um dos tópicos que eu disse quando eu acabar. Se a gente quiser discutir bastante sobre isso, eu acho que é bem legal. Então, olha só. Agora a gente vai entrar num campo diferente, que é o campo que a gente chama das IAs generativas, que nem eu falei pra vocês, é o que a gente tem chamado de IA hoje. Embora o campo seja muito maior, que nem eu disse, ele vem de muito tempo atrás. Durante o início dos anos 2000, começa a se popularizar o uso das técnicas que vocês já devem ter ouvido falar, esse termo muitas vezes, que é o machine learning, ou aprendizado de máquina, em português, para a construção de inteligências artificiais. Então, basicamente, a ideia é o quê? A gente vai ter um sistema que tem um estado inicial e um estado final desejado. Então, a gente sabe, é muito fácil a gente dizer, por exemplo, isso aqui é uma coisa que satisfaz o meu problema, né? Então, seria uma questão de... eu vejo assim, ok, a tarefa está pronta, está feita, essa coisa está construída, esse texto está pronto, isso é fácil de dizer. Mas o que a gente quer fazer é um sistema que, dado um estado inicial, ele deve calcular, né, um caminho, uma sequência de passos até chegar no estado final, sem uma receita pré-estabelecida. E a maneira que faz isso é usando esses algoritmos de machine learning. Eu não vou entrar nos detalhes da matemática, mas o mais interessante disso é que a gente pode fazer isso sem a receita pré-estabelecida. A gente só vai aplicar esse algoritmo muitas vezes, usar, né, o que for necessário, dados e treinamento e tal, e ele vai conseguir chegar nessa resposta sem a gente precisar de um especialista treinando aquilo ou manipulando aquilo. A DeepMind, que é uma empresa que vocês já tenham ouvido falar, ela foi comprada pela Google eventualmente, mas ela é uma empresa que ela começou fazendo aprendizado de reforço, que é uma sub-área desse aprendizado de máquina, para jogar jogos de videogame melhor que humanos, tá? Então talvez vocês também já tenham visto algum vídeo desses, jogando uma inteligência artificial jogando Tetris, uma inteligência artificial jogando Mario, aquele Mario 8-bit lá, um dos primeiros. E daí o que é o que é muito interessante desse método é que, como eu disse, o estado final, o que a gente quer resolver, ele precisa ser uma coisa que é fácil de determinar. E às vezes isso não necessariamente é fácil de determinar. Como é que a gente olha para uma coisa e a gente diz, isso aqui é melhor do que quando a gente começou. No jogo do Mario que eles resolveram, o estado final que eles estavam tentando otimizar, deixar melhor, era a pontuação do jogo, não era chegar no final da fase. Mas fazendo o modelo assim, eles conseguiram fazer um modelo que aumentava a pontuação, então ele fazia ações dentro do jogo, via se o score do jogo estava subindo, e daí ele ia reforçando essas ações que iam fazendo o score subir, e daí eventualmente emerge um comportamento ali que fazia o Mario ganhar o jogo, tá? Então esse já adiantar também um dos problemas da área, a gente quer
criar algoritmos que vão nos levar para um estado final que seja desejado para a gente, e é muito importante que esse estado final esteja realmente alinhado com o que a gente quer, porque a gente está treinando computadores para fazer uma tarefa que a gente quer que eles façam a tarefa certa, né? Então, fazer mais pontos não necessariamente pode fazer o Mario ganhar o jogo, é isso que eu tô dizendo. Mas no caso eles conseguiram fazer um modelo que fazia isso. E o que é engraçado é que vocês olham aquele comportamento, às vezes ele parece extremamente humano, ele tá andando, ele tá pulando os inimigos, mas às vezes ele vai dar um pulo ao contrário, vai sair da fase, vai aparecer em outro lugar e tal, e vai fazer uma coisa totalmente maluca que maximizou os pontos e conseguiu fazer a tarefa ali. Então esse comportamento emergente desse tipo de inteligência artificial é muito interessante, tá? Geralmente isso é feito, e eu botei uma fotinho aqui, quem se interessa pela matemática da área, quer aprender um pouco mais, tem um canal que se chama 3 Blue, 1 Brown, eu acho que é esse o nome do canal, 3 azuis, 1 marrom, que é um canal de matemática, e tem vários vídeos super complexos e tal, e geralmente esse tipo de algoritmo de aprendizagem de reforço, eles são feitos por esse desenho que vocês já tenham visto, talvez já tenham visto em algum lugar, que são as redes neurais, tá? E a ideia toda é que essa rede neural que ele nos mostrou, ela é bem simples, ela é didática. A gente vai desenhar um número, né, com uma caneta, com lápis, a gente vai ter uma foto disso e a gente vai usar um computador para reconhecer isso como entre um desses dígitos, tá? Então a gente tem aqui 0 a 9 na saída, essa aqui é o resultado da nossa rede neural. E aqui no início, né, a entrada, lembra que eu falei que computador é entradas e saídas? É um espacinho para cada ponto da imagem, para cada pixel da imagem. Então a ideia toda é que a gente vai entrar com esses valores aqui, alguma coisa vai acontecer, e a gente sempre fala, geralmente no campo de inteligência artificial a gente fala, acontece umas coisas aqui, sei lá o que está acontecendo, mas aqui a saída, ela vai ser qual dígito que a gente estava vendo. Então, né, o exemplo que está aqui tem 9, e aqui vai acender, ó, isso aqui é um 9. E daí nesse vídeo ele vai explicar a matemática por trás de como a gente, usando dados, né, que a gente diz que é o conjunto de treinamento, uma coisa que a gente sabe que é um desenho de um 9, a gente sabe que é o desenho de um 0, a gente sabe que é o desenho de um, como a gente usando isso e muita matemática, a gente vai construir uma coisa dessas aqui que ele mostrou, beleza? Então, isso é uma coisa bastante importante, assim, os dados, eles são usados para criar essas redes. Porém, lembra que eu falei para vocês que na construção simbólica de inteligências artificiais a gente também precisava de dados, a gente precisava de relações entre os dados, a gente precisava de inferências, né? Se tá molhado, então choveu, coisas desse tipo, ou se tá seco, não choveu. Essa é a inferência lógica correta, né? A gente bota um monte dessas coisas e a gente diz pro sistema, faça racionalidade. Aqui não é bem assim. Ele junta esses dados baseados numa probabilidade deles estarem juntos, tá? Então, com palavras é muito mais fácil de fazer isso, porque a gente tem vários textos e daí quando a gente tem reforma, em todos os textos que a gente leu, tinha uma chance de 90% de ser reforma agrária, por exemplo. Mas 10% vai ser tributária, por exemplo. Esse tipo de coisa. Esse tipo de relação não é uma relação lógica por si, é uma relação estatística, probabilística, do que a gente viu nos nossos dados, tá? É diferente. E um modelo baseado nesse tipo de dados e redes de conexões, ele pode ser usado para prever o comportamento de dados inexistentes na rede. Essa é a parte que é interessante. Então, naquele exemplo ali que o canal mostra do reconhecimento de números desenhados, a gente usa milhares de desenhos de números, treina uma rede com todos esses desenhos, e daí eu faço um desenho novo num papel na minha frente que não tá no treinamento, e eu coloco lá e ele vai conseguir dizer, geralmente com uma certa precisão, tu desenhou um 6, entendeu? Então o dado ele não estava no conjunto de treinamento, mas por causa dessas relações probabilísticas e por causa desse processo ali de reconhecimento que é feito, coisas que não estão na rede, elas começam a poder ser reconhecidas, ser atuadas. Geralmente a gente diz previstas, né? Porque é uma coisa que não existe, mas agora a gente consegue prever, ok, se essa rede está modelando mais ou menos o comportamento dos dados que eu tive, um dado que se parece com isso, ele vai poder ser reconhecido. Isso é extremamente interessante, né? Que nem eu disse, para reconhecimento de padrões de imagens, mas, por exemplo, vocês já devem ter ouvido falar no termo análise de sentimento. É uma coisa que a gente pode usar, por exemplo, para marketing, a gente pode usar para tudo. A gente vai ler um texto, e a gente quer saber se o texto ele é positivo ou é negativo. É um texto sobre mim, essa pessoa gosta de mim ou não gosta de mim. E isso era um problema que quando a gente tenta fazer isso simbolicamente, é extremamente difícil.
como é que a gente vai fazer? A gente vai tentar entender qual é o sujeito das frases e a gente vai dizer assim, ok, tem essa palavra que é muito negativa, horrível, e ela tá se referindo a quem? Será que ela tá junto com alguma outra? Então, assim, isso é muito difícil fazer simbolicamente, porém, nesse método aqui você treina, esses textos aqui são positivos, esses textos são negativos. Quando chegar um texto negativo, ele vai dizer, tem 80% de chance que isso aqui é negativo. Funciona muito melhor, esses modelos probabilísticos, estatísticos que são treinados por redes neurais. E daí, assim, por meio de muita matemática e muito processamento, né, o computador rodando por muito tempo, fazendo muitos cálculos, a gente consegue aplicar esses processos a palavras, que nem eu estava dizendo, e começa a aparecer os primeiros modelos preditivos de texto. E daí o termo que vocês vão ouvir às vezes é cadeias de Markov. É uma maneira muito simples, tá? E cadeias de Markov é mais ou menos o que vocês têm no celular de vocês no autocompletar. Que assim, ele olha a última palavra e ele pensa assim, qual é a palavra? É aquele negócio do reforma agrária, sabe? Inclusive tem aquela brincadeirinha bem engraçada que tu escreve uma palavra no teu celular e fica sempre autocompletando com a primeira, sabe? E daí ele vai montando um texto que parece algo que vocês escreveriam, mas ele não faz nenhum sentido, sabe? Então, isso aqui foi a primeira tentativa, que é assim, dada uma palavra num texto, qual é a próxima, probabilisticamente. E é bem uma maneira bem bobinha de fazer, baseado na probabilidade das palavras estarem juntas em textos. Só que daí a gente pode começar a estender isso. Dado uma lista de palavras, qual é a próxima? Então a gente vai ter uma lista de palavras. Então daí isso aqui também num vídeo do canal ali que eu trouxe, eu coloquei, depois eu vou disponibilizar esse roteiro e eu coloquei vários links lá embaixo que eu tirei fotinhos e coisas. Então tem essa frase, né? It was the best of times, it was the... E daí ele tá tentando ver qual seria a última. Era o melhor dos tempos, era o pior dos... Era, no caso, enfim, a palavra que ele tá tentando pensar ali é pior, sabe? E daí tu quer ter um sistema que é construído dessa maneira que quando tu quer saber essa última palavra, né? Ou tu quer que ele complete essa palavra, ele vai dizer assim, tá, worst, 70% das vezes seria ela... Age, 20% das vezes seria ela, worse, 8%, e daí tem todas essas outras palavras aqui dentro que tem 0% de chance de aparecer. E daí se tu quiser ter um sistema que tem um certo temperinho, que ele não faz sempre a mesma coisa, a gente pode dizer, olha, se a chance estiver muito próxima, de repente escolhe a outra, sabe? Se é 60% para 40%, pega o de 40% às vezes, e daí tu começa a criar essas variações e tal. Mas enfim, essa aqui é a ideia por trás da gente construir com palavras esses sistemas. Só que daí, assim, até, que nem eu disse, quando isso aqui tava acontecendo, eu tava na faculdade e eu falei, o pessoal tava, essas coisas de não tá com nada, sabe? Gera uns textinhos e tal, é o teu celular. O pessoal falava, é um autocompletar, né? Lá em 2017, o pessoal do Google publicou um artigo que é famoso na área, como sendo um ponto bem importante, e o nome do artigo é Attention is all you need, é tipo, a atenção é tudo que você precisa. E esse trabalho foi crucial para criar tudo que vocês veem escrito GPT hoje, tá? GPT, para quem não estava ligado, quer dizer assim, Generative Pre-Trained Transformers. Generativo, pré-treinado e com transformadores. Enfim, é uma operação matemática lá. Essa nova maneira de entender esses modelos, de fazer funcionar eles, ela permitiu uma coisa que foi muito foda na época, que era assim, antes a gente lidava com a geração dessas cadeias de palavras uma por uma. A gente tinha que, ok, a gente gerou essa, qual é a próxima? Gerou essa, qual é a próxima? Agora, a gente consegue lidar com isso, com as frases inteiras, não vou explicar a matemática, nem sei se eu entendo direito, mas tem os vídeos todos explicando, tem muita gente explicando, mas a ideia toda é que tu tem uma frase e daí tu vai conseguir ter uma ideia do que essa palavra significa no contexto do resto da frase e tu vai ter uma ideia das palavras que são mais importantes, tá? Então ele tem esses exemplos aqui em inglês, que é esse, down by the river bank, tá na margem do rio, só que nesse caso margem significa bank também, né? A palavra que parece banco, e daí tem essa outra frase que é depositar um cheque no banco, deposit a check at the bank. Nesse sentido, a gente tem o rio informando que esse banco aqui significa outra coisa e que o rio e banco aqui, na realidade, margem do rio são importantes. E nesse aqui a gente tem o depósito, o cheque, que estão informando que o banco tem um significado diferente e também é importante. Então, isso muda lá a matemática e tal, criou uma maneira de fazer cálculos e permite que a gente faça relações estatísticas melhores entre as palavras. É basicamente isso. Com esse modelo, a qualidade de texto gerado ficou muito boa. Então, lá por 2018, 2019, quem
era mais ligado na área, começou a ver assim, ok, tá aparecendo umas coisas bem interessantes aqui, tá aparecendo geração de texto, era muito aquela coisa de gere texto como se fosse essa pessoa, gere texto como se ele tivesse saído desse livro específico, como se ele fosse, sabe, um trecho da Bíblia. Escreva essa passagem da novela da Globo como se fosse um trecho da Bíblia, e daí isso acontecia. Começou a acontecer muito isso nessa época, e esse tipo de lógica que eu disse de construir modelos usando probabilidade, aprendizado de reforço, todas essas matemáticas aqui, ele meio que pode ser estendido para construir outras coisas. Tu meio que só tem que achar uma maneira de ter a sequência de passos, de ter o estado inicial e ter como a gente vai chegar no outro estado, tá? Então, por exemplo, para imagens, tá? O método que foi encontrado, tem outros métodos, mas o método que todos os modelos de imagem que vocês vão achar hoje geralmente vão usar é uma coisa que a gente chama de geração por difusão, tá? E é uma ideia que é muito... A gente sempre fica, como é que esses caras pensam nisso, né? Como é que o matemático é uma coisa muito maluca. Você tem umas fotos aqui que vocês aqui são seu modelo de treinamento, e daí a ideia é que basicamente você vai pegar e vai introduzir um pouco de ruído na imagem, tipo, ela vai virar isso aqui, né, ela parece a imagem original com um pouco de ruído, e daí você vai, a cada passo desses, você vai adicionando mais ruído até o ponto em que ela vira apenas ruído e não é uma imagem de verdade. Não é uma imagem da coisa que você queria de verdade, né? E a ideia toda é que... Lembra que eu falei que a gente quer que o algoritmo dá um estado inicial e ele tenha passos, né? Ele possa ir caminhando para achar um resultado certo, né? A ideia toda é que você gera vários desses caminhos onde uma imagem é destruída. Então você tem aqui, essa imagem está virando cada vez mais ruído. E se você fizer a volta, você vai dizer, é ruído... É mais ruído, agora tá aparecendo um peixe aqui, não sei o quê, e você vai treinar ela para saber, dado um ruído, tipo, esculpir uma imagem, tirar uma imagem ali de dentro, tá? Esse é o treinamento. Então eles usam isso para daí você joga um pouco de ruído que vai ser informado também pelo que você pediu, e daí ele vai dizer, isso aqui é ruído, mas tá aparecendo o que me pediram, que é um peixe, então... vai um pouquinho para esse caminho, tá aparecendo mais um peixe, e daí ele aos poucos vai como se tirando do ruído uma imagem, tá? É difícil de explicar, porque é uma coisa matemática complicada, mas é basicamente por causa disso que os modelos de IA generativa, eles são muito bons em te dar o que tu pediu, mas é sempre aquela coisa que é levemente meio derretida, meio diferente, tu nunca consegue imaginar, porque ele tá meio que como se fosse assim, tirando de dentro do monte de ruído, né, formando ali as tuas imagens baseadas nisso. Mas o que é interessante, de novo, você treina com muitos dados, acaba entendendo o que parece um peixe, o que parece um gato, o que parece um cachorro, e daí uma hora você vai dizer... é um cachorro que é um peixe também. E daí vai esculpir uma coisa que não existia no modelo ali, mas tu vai dizer, realmente tem característica de peixe, tem característica de cachorro. Isso que é o interessante desse tipo de maneira de fazer, que a gente consegue prever, criar coisas que estão fora do conjunto de dados, e obviamente tem muitas coisas mais complicadas aqui na geração de imagem e tal, que fazem a coisa ficar muito mais complexa. É uma área extremamente interessante. Só que assim, esse tipo de técnica, que nem eu disse, de aprendizado de reforço, de usar dados para criar modelos e tal, ela tem sido o mais popularmente usado para criar modelos generativos, modelos que geram conteúdo novo, de todo tipo de conteúdo. Então tem texto, a gente falou, né? Tem áudio, tem imagens, tem vídeo, etc. Dá pra fazer todo tipo de coisa, mas claro, com texto e com imagem e com áudio, a gente meio que já juntando isso, a gente consegue fazer coisas maravilhosas, né? Com texto, a gente pode criar um site, que é, né, a estrutura de um site é só texto, pode criar programas de computador, com imagens, com vídeo, a gente consegue fazer coisas absurdas. Então, o aspecto muito importante é que as saídas desses modelos, elas parecem geradas por humanos, que é o que a gente estava falando lá em cima. Elas parecem naturalmente que ocorreriam. Ela gera uma foto da natureza e tu pensa, eu acho que uma vez eu olhei para a natureza e realmente parecia isso, sabe? Parece que é convincente. E isso, sendo convincente o suficiente... virou uma coisa que eu botei aqui, ele virou o martelo da área, sabe? É a ferramenta que a gente tem na área, e as generativas, e tudo é um prego. A gente vai usar as generativas para fazer absolutamente tudo, mesmo as coisas que às vezes não fazem sentido, sabe? Mas tá fluindo muito dinheiro para a área, tá fluindo muito interesse nesse tipo de pesquisa, então hoje as generativas é o que a gente vai falar, é o que vai estar sendo usado para resolver todos os problemas. E daí eu chamei essa próxima sessão, tá, de o modelo de negócio das empresas de IA, porque que nem eu disse, eu falei mais ou menos da pesquisa, né, mas isso está sendo usado para gerar produtos, isso está sendo usado em todas as áreas, que nem a gente conversou aqui.
E isso tem começo, quando começa a mudar o interesse nessa área e essas coisas começam a funcionar muito, muito bem, esse novo tipo de modelo, eu vou botar um corte lá pro 2015, tá? Quando essa empresa, que vocês com certeza já ouviram o nome, que é a OpenAI, ela começa como uma organização sem fins lucrativos. Então vocês vão até achar entrevistas e coisas falando que no início era um consórcio de algumas empresas com alguns bilionários, alguns parceiros dos bilionários lá, o Sam Altman, que é o CEO hoje da empresa, estava lá desde essa época, e o foco deles era assim, olha, a inteligência artificial tem o potencial de ser uma tecnologia muito poderosa, muito impactante para toda a humanidade. Então a gente vai promover a pesquisa aberta em inteligência artificial para compartilhar os resultados, né, e os benefícios com toda a humanidade. A gente sempre tem que, quando uma pessoa rica no centro dos Estados Unidos diz que está fazendo algo pelo bem de todos, a gente tem que, né, levantar todas as sobrancelhas que a gente tem e ficar, né, será? E lá em 2019, eles criaram, eu disse, eles eram sem fins lucrativos, eles criaram uma estrutura mista, uma coisa meio estranha, em que eles pensaram assim, precisa de muito investimento para fazer funcionar esse modelo de negócios, então a gente vai fazer uma coisa mista, em que a gente vai ter um lado privado que está buscando lucro, e a gente vai ter um lado sem fins lucrativos ainda, que está preocupado em beneficiar toda a humanidade com a nossa pesquisa, e o que eles fizeram para tentar conciliar essas duas coisas foi um sistema que eles disseram que tem o lucro não pode passar de um teto ali, um sistema de capped profits, eles chamaram, para atrair um maior número de investidores, e é basicamente todo investimento que for feito na empresa, ele vai ter um retorno só de 100%, tá? Então a ideia é que você vai investir 1 bilhão, pode dobrar isso, vai ser 2 bilhões, não vai ser a maneira como geralmente funciona no Vale do Silício, que os investidores estão buscando 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, 20 vezes, querem achar aquela empresa que vai dar um lucro absurdo. Se isso aqui funciona ou não, eu sou bastante cético, tá? Mas depois a gente vai falar mais disso, mas a OpenAI surge nesse contexto. E daí, como eu disse, eu expliquei várias dessas coisas aparecendo, vocês devem ter reconhecido em diversos momentos, eu vi esse tipo de ferramenta, eu entendi esse fenômeno que ele falou. Lá em 2022, várias dessas coisas elas se juntaram, né? Essas coisas que já existiam, assim, tava meio que o momento certo para começar a aparecer o tipo de ferramenta que a gente está mais familiarizado hoje, que é o quê? Em 2022, o ChatGPT, que é essa ferramenta da OpenAI, ele é lançado, e em 5 dias ele alcança 1 milhão de usuários, e em 2 meses ele alcança 100 milhões de usuários. Que isso é uma coisa que eu devia ter trazido aos comparativos, mas é muito rápido, sabe? Tu tem Instagram demorando vários meses para chegar em 1 milhão, não é nem vários meses na realidade, eu acho que anos para chegar em 1 milhão. Depois tem TikTok demorando alguns meses, porque era muito popular e tal. Mas como aplicativo, esse foi o aplicativo que cresceu mais rápido. Então, a aplicação foi uma sensação, muito interesse das pessoas em cima. E quais coisas vieram, né, em convergência para que isso acontecesse ali em 2022? Grande disponibilidade de dados para criar esses tipos de modelos, que é uma coisa que uma autora como, por exemplo, a Shoshana Zuboff, ela chama do capitalismo de vigilância, que em muito resumo é o quê? O nosso modo de produzir, a nossa maneira que tudo funciona dentro da internet, o modelo de negócios da internet, que até um momento ali era criação de conteúdo e venda de propaganda em cima do conteúdo, né? Ele cria um cenário onde a gente tem muitos dados disponíveis com o consentimento numa área meio cinza, né? Será que a minha imagem que está ali no Instagram, ela pode ser usada ou não por esse modelo? O Instagram responde essa pergunta, ele diz sim, e daí depois a gente resolve, sabe? Se tu quiser me processar, me processa e tal. Vamos nessa. Então, basicamente, esse modelo e que a gente gerou muitos dados, as empresas consumiram todos esses dados e fazia parte do modelo de vender propaganda em cima disso, criou, né, a materialidade perfeita para que a gente pudesse criar esses modelos de IA que dependem de quantidades insanas de dados. Os avanços científicos e tecnológicos, então, que nem eu disse, às vezes aparecia uma pesquisa e daí o pessoal, ok, vamos para essa área aqui que é muito promissora, e a disponibilidade de hardware, principalmente GPU, são as placas de vídeo nos computadores, que permitiram, né,
primeiro a gente pensava que as GPUs não a gente pensava, elas foram pensadas para jogos, né? Para fazer renderização de gráficos 3D. E uma coisa que a gente faz quando a gente está renderizando gráficos 3D é multiplicação de matrizes. É um cálculo matemático, tu tem, né, aquele quadradinho e tu tem outro quadradinho cheio de número e daí tu faz a multiplicação lá e eles aparecem. Tudo na renderização gráfica é a multiplicação de matrizes cada vez maiores. Por muita sorte, a área de redes neurais também é. Vocês até viram o desenho lá, tinha uns números nas matrizes. Então, eventualmente, o pessoal disse, olha que legal, precisa de muito processamento para transformar esses dados nos modelos. A gente pode usar as placas de vídeo, que são um hardware específico feito para fazer esse tipo de processamento. E daí a disponibilidade disso e as empresas que já estavam posicionadas nisso começaram a se retroalimentar com o mercado de inteligência artificial, tanto que hoje a NVIDIA, que é a empresa que faz os chips que são mais usados para esse tipo de coisa, é uma das top empresas do mundo e o valor dela cresceu nos últimos 10 anos, tipo, 40 vezes. É uma coisa absurda, sabe? E as placas de vídeo estão caras, a gente não consegue comprar para jogar joguinho, porque toda vez que produzem uma placa de vídeo nova, se vocês derem sopa, a OpenAI já pegou, sabe? A China quer comprar, todo mundo quer comprar uma placa de vídeo. E esse investimento insano das Big Techs bilionários, porque eu acho que já deu para notar, embora tenha aquele sistema de lucro que não vai escalar mais 100%, todos os bilionários, todas as Big Techs sabem que se essas ferramentas derem muito certo, o potencial de lucro é infinito, o potencial de lucro é insano. Então existe uma corrida por ser a primeira empresa que vai ter os grandes avanços, né? E isso tem sido uma coisa que tem avançado muito rápido a data. Mas uma coisa que é interessante, né? Que como eu disse, eu sempre tento trazer a perspectiva da classe trabalhadora, não se fala tanto, embora, né, já nos últimos anos tenha aparecido mais gente falando disso, é que para além dos dados e processamento, a gente... que além dos dados e processamentos que vão codificar aquelas relações entre os diferentes dados dentro da rede neural, a gente precisa de uma coisa a mais, que é muito trabalho humano. Então, seja o trabalho para a criação desses dados, né? As pessoas criaram esses dados de alguma maneira, que nem eu disse, a gente criou ele sobre falsas premissas de que a gente estava postando uma foto para os nossos amigos para receber likes, ou a gente estava criando um conteúdo para participar da economia da plataforma ou que seja, mas também que seja para correção desses dados, se eles estão errados, se eles não estão no formato certo, para catalogação desses dados, o que é esse dado, o que está dizendo, ele se parece com quais outros dados, ou etiquetação, como é que é o nome disso, o que está sendo descrito nessa imagem, esse tipo de coisa. E depois a gente também precisa avaliar esses resultados, porque que nem eu disse, o interessante do jogo do Mario lá ser resolvido com isso é que tu tinha uma maneira fácil de ver, olha, subiu a pontuação, então a gente fez uma coisa certa. Continue fazendo mais disso e eventualmente nós vamos chegar na resposta certa. Quando a gente está falando de texto, será que esse texto está correto? Será que essa imagem está correta? Será que esse áudio aqui parece bom? A gente precisa de uma avaliação subjetiva. Então, humanos foram usados para a avaliação e o que a gente chama do alinhamento dos resultados, que é esse resultado aqui está alinhado com o que a gente queria, esse resultado aqui está alinhado com valores humanos. Isso é uma outra área que a gente não vai entrar, que é aquela coisa que eu disse, será que a IA está fazendo o que a gente quer mesmo, ou ela está fazendo algo que parece o que a gente quer e talvez seja danoso para a gente, nós não vamos discutir isso. Mas o problema da avaliação e do alinhamento, isso aqui eu tirei de um dos vídeos que estava falando sobre a criação de imagens. A ideia mais ou menos é que isso aqui é um quadrado, a gente vai imaginar que tem todos os resultados possíveis que a nossa IA poderia ter dado. Tem todos os textos possíveis, todas as combinações de palavras possíveis que a IA poderia ter nos dado. Na realidade, a maioria das combinações de palavras que a gente tem, elas não têm sentido nenhum, sabe? Reforma agrária, reforma agrária, reforma agrária. A não ser que seja um evento do MST que a gente está falando isso, não faz sentido tu repetir milhões de vezes a palavra reforma agrária, porém ela está em algum ponto aqui esse texto. Então, na realidade, matematicamente, a gente visualiza como assim, tem alguns pontos aqui, alguns oásis nesse infinito de dados onde tem resultados que fazem sentido. E o que a gente quer é que quando a inteligência artificial treinada nos nossos dados, ela cai num ponto em que o negócio não faz sentido, a gente vai dizer, olha, tu foi pro lado errado, caminha mais pra cá. Tem a setinha aqui, né? Ó, tá errado, isso não parece texto bom, caminha mais pra cá. E daí a gente vai iterando esse processo milhões de vezes até ela aprender que, ok, quando me pedirem isso, quando nessas circunstâncias eu tenho que caminhar pra nesse sentido aqui. É mais ou menos assim que funciona e nós precisamos de humanos fazendo esse processo, ok?
E daí, vocês vão entender por que eu tô falando da Amazon aqui, né? Mas então, a Amazon, empresa gigante, varejista online e também uma empresa de tecnologia gigante hoje, quando ela foi fundada, ela era uma empresa que vendia livros, tá? O que eles fizeram foi basicamente criar hoje a gente chama de marketplace, na época talvez nem tenha usado esse termo, criar um marketplace de livros usados e tal nos Estados Unidos. E como parte disso, eles precisavam digitalizar milhões de registros sobre esses livros, né? E quando eles começaram a fazer isso, perceberam tem muita coisa errada na digitalização. As pessoas digitaram aqui, a gente pagou um monte de gente para digitar, o título tá errado, o próprio livro estava com o nome do autor errado e tal, e daí os sistemas não estão batendo esses dados. E a solução que eles tiveram para isso foi assim, vamos terceirizar todo esse trabalho para pessoas que vão receber pequenas tarefinhas de, corrija essa palavra aqui, corrija esse título e tal. Então eles fizeram isso, e isso deu tão certo para eles que eventualmente se tornou uma própria plataforma da Amazon que se chama Mechanical Turk, que é uma referência ao turco mecânico, que é literalmente, eu já falei no meu canal do YouTube algumas vezes sobre isso, mas era literalmente uma máquina jogadora de xadrez fake, em que tu tinha uma pessoa dentro de uma caixa que estava jogando xadrez, sabe? Ela via, mas quem olhava via uma coisa jogando xadrez sozinha, sabe? Então é bastante cínico eles terem chamado disso, porque é uma plataforma em que a gente pode comprar trabalho da Amazon, pequenas tarefas, e o que acontece é que ela distribui essas tarefas que nem um Uber, né? Que nem um Uber distribuiria uma corrida, ela distribui uma pequena tarefa para uma pessoa que me diga se essa foto tem uma pessoa feliz ou triste, por exemplo. E daí a gente pode receber alguns centavos por fazer cada uma dessas imagens. E esse é um modelo que deu tão certo que ele se espalhou pela internet, pela nova economia digital. Existe muito esse modelo de microtarefas sendo realizada por pessoas aleatórias em vários lugares do mundo. E todos esses tipos de plataforma, eles foram extremamente importantes para a organização desse trabalho que eu falei para vocês ali em cima que era necessário para construir esses modelos de IA. Então, geralmente, ele funciona como trabalho intermitente, que a gente chama de gig work, né? Trabalho na gig economy, que às vezes é traduzido como economia dos bicos, mas é isso, Uber, iFood e tal. Também existe esse trabalho de pequenas tarefas, mal remunerado, porque ele geralmente é feito em países do sul global, né? Então, a gente tem a OpenAI, que com $1 ela vai pagar, sei lá, 1.000 horas de trabalho em algum país do leste europeu, em algum lugar da Ásia. E daí eu vou dar o nome de algumas das empresas que fazem isso, talvez vocês já tenham ouvido falar, vocês conhecem pessoas que talvez trabalharam, então tem Scale AI, que é uma empresa que faz isso, Appen, a própria Microsoft tem o braço disso, o Google, a Amazon, e a Palantir também, que é uma empresa dos Estados Unidos que é mais reconhecida, eu já falei algumas vezes dela, pela sua aplicação de tecnologias da informação para guerra e repressão dentro dos Estados Unidos, mas eles também têm um serviço de venda de trabalho gig work que foi muito usado e ainda é usado para treinar esses modelos. E também, né, muitas vezes os dados / processos que a gente faz dentro das plataformas digitais que a gente gera ou que a gente efetiva dentro delas como usuários ou / trabalhadores também dentro dessas plataformas, porque, enfim, no YouTube eu trabalho, né, eu faço vídeos para o YouTube. Se você mantém uma rede social para tentar crescer ela, você está ali usando a rede social, você está trabalhando. Tem essa dialética, é uma coisa que é debatida em vários livros, né? Eu sempre recomendo para o pessoal Colonialismo Digital, do Walter Lippold e do Davidson Faustino, que tem essas discussões ali. Mas a gente, dentro das redes sociais, usando ou trabalhando nelas, não importa, a gente também gera dados e a gente também gera esses processos, né? Muitas vezes, quando a gente diz assim, eu gostei dessa postagem, isso pode ser tanto uma coisa que fala sobre o teu perfil, como fala, isso aqui é uma boa postagem. Então, dependendo, quando a rede social pergunta, olha só, isso aqui foi legal, essa resposta foi boa, eles podem usar isso para dizer, você acabou de dizer que algo que eu gerei por meio do meu algoritmo aqui de inteligência artificial é um bom resultado, eu vou poder incorporar isso de volta. Então, isso aconteceu demais, sabe? As plataformas usaram o nosso trabalho não remunerado também, mas também o trabalho pessimamente remunerado de diversas pessoas que também usaram essas plataformas aqui. E sim, às vezes eles vão falar o quê? Não, mas essa pessoa recebeu $10 por um dia inteiro de trabalho e nas Filipinas isso é mais do que o salário mínimo, sabe? Mas a gente sempre tem que colocar em oposição a pessoa no Vale do Silício, nos Estados Unidos, com o aluguel mais caro de todos, com os salários mais altos do mundo, né? Fazendo os produtos que valem bilhões de dólares e tal, dizendo isso sobre uma pessoa que ajudou a construir o produto dele, sabe? Essa é a coisa que a gente sempre chama atenção.
Mas, enfim, daí para terminar, né, tentar juntar tudo que eu falei. A base, para a maior parte do que a gente reconhece como assistente de IA, como chatbots de IA, são esses modelos que geram conteúdo que foram gerados com esses dados, construídos dessa maneira, usando aquelas técnicas que eu falei ali. Eles basicamente estão sempre autocompletando, eles estão sempre prevendo o próximo passo de uma conversa em que eles estão fazendo o papel de alguém que está tentando te ajudar. Então é literalmente isso. Ele está fazendo um teatrinho de, olha, você tem que me gerar uma conversa em que uma pessoa ajuda a outra, sabe? E daí a conversa começa com a pessoa que precisa de ajuda falando. Então, quando a gente chega no ChatGPT e a gente diz, faça isso pra mim, é porque ele tá autocompletando uma história que não existe, né? Ele está extrapolando, prevendo a partir do conjunto de dados deles, olha, essa conversa aqui que eu vou gerar e que vai acontecer, ela tem que se parecer com uma conversa onde eu ajudo alguém. É basicamente isso. E o que é muito interessante e eleva isso para um nível de uma ferramenta que é muito útil, é que com a adição dos pré-prompts, né, que é basicamente uma explicaçãozinha para o modelo, um início dessa conversa em que a gente explica todas essas coisas, você vai ajudar, você vai fazer tais coisas, com a memória das conversas passadas que pode ser incorporada dessa maneira, com outros modelos incorporados juntos, que é o que a gente chama de modelos multimodais, que é assim, posso gerar texto, mas se eu perceber que isso aqui seria melhor com uma imagem, vai aparecer uma imagem ali. Eu posso gerar também áudio, se for preciso. Eu posso entender o áudio, transformar isso em texto e passar para o modelo de texto e fazer a volta, e daí a gente vai ter uma conversa com voz, que nem já dá para usar o ChatGPT assim. Quando a gente começa a misturar todas essas coisas e também ferramentas para que o modelo entenda, assim, sabe aquela coisa de, o modelo não sabe fazer matemática. Esses modelos de linguagem, eles não sabem fazer cálculo. Mas talvez, se no momento da conversa faria muito sentido ter um cálculo, a gente possa dizer para ele, olha, quando precisar que apareça um cálculo, você vai botar os números e você vai dizer calcula tal número, e daí isso vai chamar uma ferramenta lá fora que vai substituir o resultado. Quando você precisar gerar uma imagem, bota a imagem, tal coisa, e vai gerar uma ferramenta que vai aparecer. Quando você precisar acessar a internet, faz isso. Com todas essas coisas juntas, ferramentas, modelos multimodais, conversas e tal, a gente cria esse comportamento emergente que acaba por ser muito útil, parece alguém que tá te ajudando mesmo, de fato tá te ajudando, sabe? E não é simplesmente o que às vezes a gente diz, talvez seja, né? Mas não parece só o papagaio estatístico, que é uma reagrupação estatística de palavras e imagens e coisas para parecer muito humana. Realmente é útil, entendeu? E eu digo isso porque tem pessoas até da própria área que dizem assim, a IA é uma coisa que não pensa, que é inútil, é só pedras, né, silício, inventando palavras aleatórias. Não é, a gente tem que, sendo bem pragmático, ela resolve os problemas, eu acho que vocês que não são da área, vocês entendem, vocês devem estar usando essas ferramentas e tal. Enfim, não, é basicamente isso, tá? Assim, eu vou dar uma mini pausa aqui agora, pra ver se vocês querem perguntar algo, porque tem mais uma coisa, basicamente, que é falar sobre o problema que tem a ver com esses dados, que eu acho que é algo que vai ser bem interessante pra vocês, tá? Mas eu vou beber uma aguinha aqui enquanto ver se vocês têm uma pergunta. Então eu vou continuar. Isso aqui é uma coisa que eu achei que vocês iam achar interessante, eu acho interessante também. Mas assim, ok. Mas que dados que estão lá mesmo? Por um momento, né, rapidinho ali eu falei, olha, isso aqui é por causa do modelo de negócios das redes sociais e por causa da maneira como a internet funcionou. Nós tivemos um momento propício para que fossem gerados todos esses modelos. Mas então, o que está dentro desses modelos, tá? O que a gente sabe? A gente sabe que, principalmente nos modelos de texto, nós temos todo o texto publicamente disponível na internet, ok? Todos os livros em domínio público. Livros vendidos comercialmente, ponto de interrogação. Nós não podemos dizer que existe, porém temos evidências fortíssimas que tem livros vendidos comercialmente. Daí vocês podem se perguntar, eles têm o direito de fazer isso? Ótima pergunta. Vamos continuar e vamos falar disso mais tarde. Jornais e revistas, ponto de interrogação, será? Programas de TV, vídeos no YouTube, vídeos seus nas redes sociais, será que está lá dentro? Não sei. Ok, daí eu vou trazer alguns casos para vocês. A gente tem uma coisa que a gente chama do dataset, né, conjunto de dados Books 3 e outras piratarias. Por quê, tá? Eu deixei uns artigos aqui, depois vocês podem pegar, podem ler, podem dar uma olhada. Mas a OpenAI e a maioria das empresas de IA que geram seus modelos, elas têm uma
desculpinha que é assim, ó, gente, a gente não pode meio que explicar exatamente como é que a gente fez os modelos e todos os dados que a gente usou, porque isso é um segredo de negócio, né? Se a gente dissesse pra vocês, isso ia ser ruim pra gente e a gente quer, enfim, a OpenAI era pra ser boa pra humanidade inteira, mas vocês já entenderam que agora elas são meio a meio, né? A OpenAI é meio vamos ganhar dinheiro, meio vamos ajudar a humanidade. Então a OpenAI, por exemplo, que é o grande... tem um dos modelos mais usados e mais poderosos desses, eles dizem assim, ó, tem livros lá dentro, a gente tem um dataset que se chama Books 1, tem um dataset que se chama Books 2, tem mais ou menos esses livros aqui dentro do Books 1, o Books 2 a gente não vai dizer pra vocês o que tem e tal, mas pode crer que a gente teria permissão pra usar isso, sabe, confia. E daí, muito se especula que esse Books 2, esse segundo dataset que foi usado para treinar as coisas da OpenAI, como por exemplo ChatGPT e tal, ele tem o que? O LibGen, vocês estão ligados? Aquele site que vocês podem baixar livro pirateado, artigo pirateado e tal. Eles acham que tem todo o LibGen lá dentro. E daí uma pessoa, eu esqueci o nome do cara, um programador lá, pegou e baixou todo o LibGen, fez um programinha que fez um torrent, baixou todos os arquivos pirateados e colocou ele na internet e disse assim, ó, esse aqui é o Books 3, beleza? Analisem isso e se vocês analisarem o que está dentro da OpenAI, se alguém um dia conseguir fazer uma análise, sabe, uma consultoria privada, o governo puder olhar lá porque vai obrigar a OpenAI, e se tiver parte desse conteúdo, se ele for parecido, quer dizer que a OpenAI pirateou livros para fazer a coisa, e daí, né, enfim, vou chamar os advogados aí para dizer, uma empresa pode piratear os livros para criar um produto dessa maneira, nós até vamos falar disso um pouquinho mais para frente. E daí tem outros casos aqui, a Anthropic, que tá mais ligada a Amazon, a empresa que faz o modelo cloud, também teria comprado milhões de livros, escaneado eles e colocado para dentro. O Facebook, a Meta, para fazer os modelos dele, também teria, na realidade está provado, eles piratearam livros para fazer e enfim, tem esse caso sobre de onde que vieram esses dados. Tem outro caso que é bastante interessante, que é o do modelo Lion, deve ser assim que se fala, né? Mas é L-A-I-O-N 5B, que isso aqui, pra mim, isso aqui é uma grande gambiarra, tá? Esse Lion, ele na realidade é um conjunto de imagens, um conjunto gigante, massivo de imagens, que foi compilado por uma ONG alemã para pesquisa em processamento de imagens e tal. Então essa ONG compilou essas imagens, da onde... é meio cinza também, de onde eles compilaram, mas eles dizem isso aqui é para ser usado. E daí todas as empresas de IA que fizeram geradores de imagem para fazer aquele processo que eu disse, como por exemplo a Stable Diffusion, Midjourney, esses nomes aí que vocês já tenham ouvido falar, talvez, fizeram seus modelos baseados nisso. Problemas. Foram descobertos imagens de abuso sexual mesmo, dentro desses bancos de imagem. É até bem interessante, porque basicamente os pesquisadores fizeram um script lá para dizer porque é coisa demais para olhar e legalmente eles não podem nem para pesquisa olhar, por exemplo, abuso de crianças, imagens que teriam lá. Então eles fizeram um programa que tem algoritmos para detectar esse tipo de coisa e mandar para as autoridades e tal, e eles disseram, tem imagens de abuso dentro desse modelo aqui, ou seja, esses modelos de imagem foram treinados com essas imagens. Sim, isso é bastante ruim, né? Daí, mas outra coisa, essa artista estava procurando, vocês talvez já tenham visto aquela coisa de assim, você é um artista, procure se a sua arte foi usada dentro desses modelos e tal. Ela, usando uma dessas plataformas, descobriu que tinha fotos dela dentro do modelo. E daí ela descobriu que a foto que estava dentro dela era de um prontuário médico dela. Então, aparentemente, também esse modelo incluiu imagens de prontuários médicos, de onde eles conseguiram, ninguém sabe direito. E o que eu digo que é uma grande gambiarra é porque quem compilou esse modelo não foi a OpenAI, não foi a Midjourney, não foi a Stable Diffusion, essas empresas, não foi Google, não foi a Amazon, foi uma ONG alemã aleatória que compilou imagens abertas para serem usadas para o treinamento. Então deu um grande bafafá, eles tiraram e tal, mas infelizmente tá dentro dos modelos já essas coisas, tá? Então é possível que esses modelos gerem imagens com informações privadas, é possível que gerem imagens sexualmente explícitas de abuso, esse tipo de coisa. Outra coisa que é bastante interessante, o processo do New York Times versus a OpenAI. Então lembra quando eu disse, será que eles usaram jornal, livro, revista, todas as coisas para treinar?
a OpenAI meio que não tá negando que foi usado, tá? Eles estão dizendo, não, foi usado. E daí esse processo que a New York Times está movendo contra a OpenAI, ele tem meio que o cerne, né, do que eles estão dizendo tem duas partes. E, de novo, eu não sou da área, então talvez tenha muitas outras coisas interessantes, mas eu estou tentando trazer o que eu acho que é mais importante. Eles estão dizendo que, assim, a OpenAI não tem a permissão legal para usar os textos do New York Times para a construção do seu modelo, que é o seu produto. Eles não têm a permissão para usar os nossos textos. E o modelo, ele, ao ser usado, ele é capaz de gerar trechos ou até artigos inteiros, né, verbatim, exatamente o mesmo artigo que estava sendo escrito, que foi escrito dentro do New York Times. E que é um efeito que a gente chama, eu gosto que no campo de IA a gente tem que achar metáforas, né, analogias para processos reais de uma coisa que acontece. Então esse é um dos que eu gosto, é regurgitação. Ele vomita, assim, sai de dentro do modelo exatamente a mesma coisa que ele ingeriu, que é uma coisa que geralmente essas empresas dizem. Não, o modelo, ele é como se fosse um autor que leu vários livros, leu vários jornais, e daí ele senta para escrever e sai uma coisa, né, original. Só que daí quando o modelo, ele, tipo, tu literalmente faz plop e aparece o mesmo artigo do New York Times, essa teoria já talvez não seja mais tão aceita, né, principalmente quando a gente vai estar julgando isso. E daí, nesse tipo de processo, que tem vários, eu até botei uma lista ali nas referências que está acontecendo de empresas, pessoas e tal, contra as empresas de IA, eles geralmente invocam o quê? Eles invocam a doutrina do fair use, porque principalmente lá nos Estados Unidos, vocês me digam até se a gente tem um similar no Brasil ao que é o fair use, se vocês souberem. Mas, em resumo, né, a doutrina do fair use, ela é meio que uma maneira da gente entender que aquele uso ali, ele infringe os direitos autorais, porém ele é um uso justo que é permitido dentro da lei, que é geralmente usado para quê? Para que a gente possa fazer a crítica do material e apresentar o material, né? Para que a gente possa fazer a sátira política, usar um vídeo político e daí eu vou colocar o vídeo inteiro ali e tirar sarro. Eu vou imitar um filme, uma música de alguém para fazer uma paródia, mas é porque eu tô criticando, é porque é para ser engraçado e tal. E daí, geralmente, tem duas coisas que a gente vai olhar no uso justo. Tem mais, mas essas aqui são as que são mais importantes, pra gente saber se foi uso justo mesmo e que se processar, por exemplo, não ia vingar o processo, né? É se tu usou apenas a parte necessária do conteúdo e não todo ele, e se tu fez um uso transformativo do conteúdo, que o uso transformativo geralmente vai ser fácil de ver que é transformativo se não é a mesma coisa, né? Se eu fiz, enfim, eu fiz uma crítica de um filme, tipo a Isabela Boscov lá. Ela vai mostrar, talvez, cenas do filme, ela vai falar do filme, ela vai botar a foto do filme, mas ela fez a crítica do filme, ela não passou o filme ali. Versus se tivesse uma pessoa que passou o filme inteiro e às vezes pausa o filme e fala alguns segundos. Isso aí já é um pouco mais difícil, sabe? Que é o React da internet, que vocês devem saber que também tem problemas legais com relação a isso. Então, quantos por cento eu tenho que adicionar? Qual é o conteúdo que eu tenho que adicionar? Isso é uma vibe, né? Se der errado, nos Estados Unidos as pessoas processam e tal. Só que, enfim, eu já adianto pra vocês, essa defesa é péssima pra questão dos modelos de linguagem, porque é isso, eles usaram o negócio inteiro, transformaram em outra coisa, transformaram. Só que o que essa coisa faz, às vezes, é literalmente, eu quero saber sobre uma coisa, eu pergunto pro ChatGPT ao invés de ler o New York Times, entendeu? E daí eles construíram com o conteúdo do New York Times um negócio que consegue fazer mais ou menos o mesmo que o New York Times está fazendo, daí não sei, vai depender dos tribunais aqui. Se vocês perguntarem para mim, as empresas de IA, elas estão prontas para ignorar essa questão para sempre, porque elas acham que elas só vão continuar ganhando mais dinheiro, vão continuar fazendo isso. Se elas perderam, vão pagar um monte de grana, né? Se conseguirem enrolar, vão enrolar. E eu acho que a maioria das editoras parecem entender isso, né? E elas têm em mente que elas vão querer uma espécie de taxa ou trato de licenciamento, assim. Eles vão querer, talvez, assim, o New York Times vai ganhar 1% de todo o lucro anual da OpenAI. Ou o New York Times, toda vez que algo parecer um artigo do New York Times, ele vai ganhar algo, sabe? Tem como entender isso? Não sei, mas eu acho que é por aí que eles estão pensando. E daí, rapidinho, isso aqui é mais um adendo, que é o que o João tinha falado lá no início. Tendo dito tudo isso, né, não era bem o foco, mas eu acho que eu tinha que trazer aqui, depois de falar sobre a construção desses modelos, sobre a inteligência artificial, esses modelos de IA generativa especificamente, e o nosso trabalho, tá? Então a gente repetiu por muitas vezes a ênfase nos problemas éticos da IA, e a gente fala que houve um roubo de dados, que tem um problema legal aí, né? Mas
também é possível pensar no roubo dessas incontáveis horas de trabalho, milhões de milhares de horas de trabalho humano agregado, né? Que foram usados para criar esses modelos. E que nem eu disse, às vezes pode ser trabalho mal pago em países do sul global. Às vezes pode ser literalmente o nosso uso da rede social que foi usado como peça desse trabalho. A gente tem essa maneira de pensar. E algo que é irônico, talvez, e que adiciona nessa questão, é que essas tecnologias que foram construídas com esse roubo de dados e esse roubo de trabalho, elas podem ser usadas da mesma maneira que a automação do nosso trabalho está sendo usadas para criar uma dinâmica no mercado de trabalho que vai tender à precarização do trabalho, tá? Vai tender a uma piora das condições do nosso trabalho. Por que eu falo isso, tá? Porque eu acho que esse discurso ele é um pouco diferente do que vocês vão encontrar a maioria das pessoas falando por aí na internet e tal. Primeiro eu já vou chamar a atenção para isso, mercado de trabalho, tá? Esse termo mercado de trabalho, ele é muito interessante. Por quê? Porque para mim ele explicita bem o que acaba acontecendo com a gente, que a gente precisa se colocar como um produto. Eu, trabalhador, sou um produto que eu tenho que vender para alguém me contratar e eu receber dinheiro, tá? Então a gente tem que vender a nossa força de trabalho. E o que as ferramentas de automação fazem no mercado de trabalho, como ele está formatado hoje, que é eu preciso vender as minhas horas de trabalho para que eu receba um dinheiro para no final do mês pagar minhas contas, pagar aluguel, pagar comida, é que mais trabalho sendo feito por menos pessoas permite à empresa reduzir este custo com mão de obra. Tá? Se a agência de advocacia, que tem um monte de estagiários lá, eu não sei como é que funciona uma agência de advocacia, só tô extrapolando. Tem um monte de estagiários que ficam redigindo textos, que ficam analisando documentos e tal, e cada um deles tem um salário. Se ao invés de 10 a gente conseguir ter 5, se ao invés de 5 a gente conseguir ter 2, a gente reduz esse custo da força de trabalho que a gente tinha que contratar, e essas pessoas que ficam lá, elas proporcionalmente vão estar fazendo mais trabalho. A gente assume com essas ferramentas que deixam o nosso trabalho muito mais otimizado, né? E daí é o que eu disse. Com menos trabalhadores sendo necessários, o custo do trabalho desce. Então, quando eu for vender o meu trabalho, as pessoas vão dizer, legal, a tua hora de trabalho agora, ela gera muito mais. Tem muitos outros trabalhadores desempregados porque a gente não precisa deles, então abaixe um pouco o preço da sua força de trabalho para competir com todos esses outros trabalhadores que estão precisando do trabalho, sabe? Então acaba havendo um achatamento do salário das pessoas, principalmente das pessoas que têm o trabalho que agora está sendo facilmente substituído por essas ferramentas. E daí o que eu disse ali, né? O custo do trabalho, na realidade, nessa coisa que eu estou explicando, é o salário de vocês. Então, que nem eu disse, é meio irônico que essas ferramentas estejam fazendo essa automação, também porque a gente não imaginou, que nem é exatamente a pergunta que o João fez, a gente não imaginou que uma área, talvez, como a escrita de textos para marketing, a geração de imagens para propaganda e marketing, a geração de jingles, a geração de código, que nem o João me perguntou, e talvez a geração de documentos legais, análises legais, ela poderia ser automatizada dessa maneira. Será que é uma coisa que só os humanos podem fazer? E daí meio que assim, essa pergunta não importa tanto para o mercado. A pergunta é, eu consigo fazer funcionar? o cara que quer te contratar, né, na agência lá de marketing, na agência de advocacia, na empresa que está gerando código, não está tão se importando com o fato de que, olha, não teve fator humano aqui. Se o resultado parecer, e notem que eu falei lá em cima, esses modelos, eles parecem muito o resultado humano, eles parecem gerados por humanos. Se o resultado parecer, se o resultado conseguir ocupar exatamente esse mesmo nicho da tarefa que eu estava pagando para um humano fazer, vale muito a pena. É basicamente isso que as empresas têm pensado. Também vale muito a pena, por quê? Porque tirar o humano da equação, enfim, o humano às vezes ele tá triste, ele tá irritado, ele tá doente, ele não conseguiu vir, às vezes ele, eu tô sentindo que tá rolando um abuso comigo aqui e eu não vou continuar fazendo isso, então ele vai brigar, ele vai exigir seus direitos, talvez ele se junte no sindicato, e se tu não tiver muitos humanos, ajuda bastante, né, para quem tá comprando o trabalho dessas pessoas. E outra coisa que é bastante interessante é que essas ferramentas, elas modificam um pouco o nosso trabalho, elas deslocam o foco do que a gente estava fazendo para outras esferas, tá? Então, um exemplo é que na programação,
e a gente é muito entusiasta de adotar essas ferramentas. Antes, para gerar um código que ia desenhar uma janelinha, eu ia sentar, pensar, procurar no Google, ver exemplos, adaptar os exemplos, fazer, não funcionou, repete, não, ok, desenhou a janelinha e tal. Eu fiquei umas 4 horas fazendo isso. Hoje, essas ferramentas, eu digo, eu quero fazer um programa mais ou menos assim, algumas delas até posso mostrar uma foto ou um desenho de como eu queria fazer, e ela vai gerar uma coisa que vai estar 90% do caminho ali, e eu vou só modificar um pouco, vou observar o que foi feito e vou adaptar um pouquinho. Então, no meu emprego, várias coisas já podem ser deslocadas do ativamente engajado com uma tarefa de pesquisa, enfim, de criação, para fiscalização de modelo. Para, modelo, você fez a coisa certa? Pô, pode crer, você fez a coisa certa, vamos pra frente, né? Vamos dali. E daí a pergunta que fica pra gente debater, já tô acabando aqui, daí eu vou abrir pra gente perguntas e conversar, é o que a IA faz com a profissão de vocês? Porque, enfim, eu adivinhei aqui, talvez o cara que só analisava documento e que só redigia minutas e tal, essa pessoa foi trocada por um chat GPT. Pode ser, mas eu quero ouvir, pensando nisso, o que faz, né? E outra discussão interessante é assim, é possível, né, fazer o seu trabalho hoje sem depender dessas ferramentas, e daí não levem isso como uma pergunta moral de tipo assim, eu sou uma pessoa foda e forte que não preciso dessas ferramentas, ou quem não quer usar essas ferramentas odeia a tecnologia e odeia a produtividade. Não levem dessa maneira. Levem pro é desejável que vocês não usem essas ferramentas, é desejável pelo seu chefe, com o fato de que se você tem que fazer uma tarefa que poderia ser feita 2 vezes mais rápido com o uso dessas ferramentas, é aceitável que você não use essas ferramentas? É essa a pergunta que eu estou tentando trazer para vocês. E daí, pensando nisso, é apenas questão de se adaptar ou é uma obrigação de se adaptar a essas ferramentas? E daí, se é uma obrigação que vocês, né, adiantando para vocês, eu acho que é uma obrigação, tanto que esse é o discurso dos coaches e do pessoal, adapte-se ou morra, né? Quem não souber usar essas ferramentas está fora. Vocês ouvem as pessoas falando isso. Assumindo que é assim, quem é que controla essas ferramentas? Porque se a gente deslocou o nosso trabalho da criação, da criatividade para uma mera supervisão em vários casos, se a gente não tivesse essas ferramentas, se essas ferramentas elas puderem manipular o que a gente está fazendo, se essas ferramentas ficarem muito mais caras, né, o que aconteceria? E daí eu recomendo um vídeo do canal. Eu não sei por que eu botei recomendação de vídeo aqui, uma pergunta, mas enfim. Recomendando um vídeo, não sei por que não deu. Que é esse aqui, usar inteligência artificial deixa a gente burro real. É um vídeo que eu gostei bastante, que eu fiz no canal, que tá falando sobre esses estudos que saem às vezes de tipo, as pessoas não... Depois de usar a inteligência artificial não sabiam fazer as tarefas, foram pior em teste de inteligência e tal. Não é bem assim, tá? Esses estudos todos têm muita nuance, mas a discussão ela passa por esses tópicos que eu introduzi para vocês aqui. E daí agora, não sei se foi muito longo, deixa eu ver, 1h30 mais ou menos falando. Sugestões para o debate, e daí a gente pode ficar quanto tempo vocês quiserem aí depois. Se você entendeu melhor como essas ferramentas funcionam, eu espero que eu tenha conseguido explicar. Isso muda como você enxerga essas ferramentas? Como vocês estão usando essas ferramentas no dia a dia? Como a gente pode pensar a legislação dessas ferramentas? Fazendo isso lá no finalzinho, eu percebi que eu não tinha falado muito, eu falei sobre os processos e tal. Tem alguns países que têm pensado em como legislar, alguns já legislaram, bastante ideias diferentes sobre isso. No Brasil também tem algumas ideias, e daí se vocês conhecem isso, a gente poderia debater um pouco sobre isso. Vocês acreditam, né, que vão haver empecilhos legais para que se usem esses modelos e se use a IA desse jeito no futuro? E talvez para a gente pensar por que essas ferramentas vêm dos Estados Unidos em sua grande maioria, e depois, né, um pouquinho da China, e depois um pouquinho da Europa. Mas é isso, e daí temos as referências aqui, um monte de coisa, vídeos e tal. Mas eu vou aqui para cima e vamos conversar.